Olá pessoal, então essa vai ser a nossa aula sobre tecido conjuntivo. Essa figura está mostrando perfeitamente como que se organiza o tecido conjuntivo. Então mostrando que ele é constituído por células separadas, né, bem diferente do tecido epitelial, que são células justapostas. Então aqui tem células bem separadas, com bastante matriz extracelular, que é a substância que fica entre as células, e tem também as fibras, né? Tem fibras colágenas, fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares, que são típicas do tecido, aqui as reticulares, ó. Essas aqui representam as elásticas. Outra característica muito importante do tecido conjuntivo é que ele é vascularizado. Tá? Então, se a gente souber interpretar e olhar bem as imagens, aqui nessa imagem a gente já tem vários conhecimentos a respeito do tecido conjuntivo. Então, vamos lá. Quais são os objetivos? Conceituar o tecido conjuntivo, então entender o que é o tecido conjuntivo, entender a origem embriológica, os tipos de tecido conjuntivo, funções desse tecido conjuntivo, definir os componentes, então que ele é constituído de células que estão sempre no tecido conjuntivo, que são as residentes, e células transitórias ou transientes, que são células que, dependendo do estado daquele tecido, ele vai precisar migrar e ir para aquele tecido, por exemplo, as células do sistema imune. Tá? Além disso, tem os componentes fibrilares, que são as fibras, e a substância fundamental, que é a matriz extracelular. Na próxima aula, a gente vai estudar os tipos de tecido conjuntivo, que ele é constituído de tecido conjuntivo propriamente dito e também os tecidos conjuntivos com propriedades especiais. Daí entra aqui tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tá? Que também faz parte do tecido conjuntivo. Bom, então aqui nessa figura, como eu já expliquei ali no primeiro slide, ela é bem característica de como é o tecido conjuntivo. Então, células separadas, muita matriz extracelular, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, tem vasos sanguíneos e tem vários tipos diferentes de célula, células do sistema imune, células adiposas, tá? E aqui a gente consegue visualizar o mesentério, que é aquele tecido que está em volta do nosso intestino, das nossas vísceras, que é um tecido que vai levar os vasos sanguíneos, a inervação para o nosso trato gastrointestinal, para as nossas vísceras, e a gente vê exatamente a mesma coisa que a gente vê nessa imagem. Abundantes fibras, a gente consegue ver vasos, células de diferentes tipos, com bastante matriz extracelular. Bom, então o tecido conjuntivo é um tecido de origem mesodérmica, constituído de diferentes tipos de células e uma matriz extracelular complexa, muitos componentes moleculares e muito organizada. Então, essa imagem também a gente consegue visualizar as células do tecido conjuntivo e as fibras e a matriz extracelular. Bom, sobre a origem embriológica, nós temos os três tipos de tecido, os três folhetos embrionários, desculpa. O ectoderma, mesoderma e endoderma. O tecido conjuntivo, todo ele é derivado de mesoderma. Então, sempre o tecido conjuntivo fica no meio. Nunca o tecido conjuntivo vai estar exposto para o lado de fora ou dentro de uma cavidade. Sempre o tecido conjuntivo está no meio. Tá? O tecido, então, esse mesoderma, ele vai se diferenciar, no início do desenvolvimento ele passa a ser um mesênquima, que é um tecido indiferenciado ainda, com muita matriz extracelular e células separadas. Depois, esse mesênquima, ele vai se diferenciar nos diferentes tipos de tecido conjuntivo.
constituído de células, né, e as fibras do tecido conjuntivo. Uma coisa que é muito importante é que esse tecido conjuntivo ele sempre tem bastante células-tronco. Essas células-tronco são capazes de gerar as células do tecido conjuntivo, né? Caso tenha alguma lesão nesse tecido conjuntivo, essas células podem se diferenciar e gerar todas as células que estão presentes no tecido conjuntivo. Então, aqui os tipos de tecido conjuntivo. Nós temos os tecidos conjuntivos propriamente dito, que é aquele tecido conjuntivo que normalmente está abaixo dos epitélios, que são importantes na questão de sustentação. E temos aqueles com propriedades especiais, por exemplo, tecido adiposo, né, que é para armazenamento de triglicerídeos, para manter nossa energia do corpo, o sangue, tecido conjuntivo mucoso, que a gente tem presente lá no cordão umbilical, e o tecido conjuntivo elástico, que não é muito presente no nosso organismo. Temos também os tecidos conjuntivos de suporte, então são aqueles que nos dão sustentação. Um exemplo é a cartilagem, o outro é o tecido ósseo, que depois a gente vai estudar separadamente. Então, quais são as funções desse tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo faz a ligação entre os tecidos, então ele une um tecido ao outro tecido. Se tiver um espaço vazio entre um tecido e outro tecido, ou entre um órgão e outro órgão, quem vai fazer esse preenchimento é o tecido conjuntivo. Ele é importante para formar as cápsulas e os estromas dos órgãos. O que é isso, cápsulas? Cápsula é aquilo que envolve. Alguns órgãos têm uma capa em volta. Geralmente essa capa é de tecido conjuntivo que dá a sustentação. Os órgãos eles são formados de parênquima e estroma. O parênquima é a parte funcional do órgão. Normalmente ele é de tecido epitelial. E o estroma é a parte de tecido conjuntivo, a parte de sustentação desse órgão. Então o tecido conjuntivo ele é importante para formar as cápsulas que envolvem os órgãos e também o estroma, a parte de sustentação do órgão. Ele também constitui os tendões e ligamentos e aponeuroses dentro do nosso organismo. Ele é muito importante para a nutrição. Vocês lembram que o tecido epitelial ele é avascular e o tecido conjuntivo é vascularizado. Então, quem vai levar a nutrição para o tecido epitelial é o tecido conjuntivo, é através dos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que essa nutrição vai chegar até o tecido epitelial. Ele também está relacionado com a defesa. Os órgãos linfóides, as células linfóides, o sistema mononuclear fagocitário é derivado do tecido conjuntivo. Toda a parte de cicatrização, o tecido conjuntivo ele é fundamental para para produção de para produção de colágeno e para tentar fechar aquele tecido que foi rompido. Ele é importante também para as reservas energéticas do tecido adiposo, produção de células sanguíneas pela medula hematopoética. Lá no meio dos ossos, a gente tem a nossa medula hematopoética, que é o local de produção das células sanguíneas. Desculpa. Então, aquilo que eu comentei sobre o parênquima e o estroma, tá? Aqui a gente consegue visualizar um órgão que a gente visualiza o estroma desse órgão, tá? E aqui é o parênquima do órgão, é a parte funcional desse órgão. Então, o parênquima normalmente é de tecido epitelial. O estroma, é o tecido conjuntivo, que vai dar a sustentação desse órgão. E essa videoaula ela vai falar especificamente das células do tecido conjuntivo. E depois, na aula teórica, a gente vai continuar o resto dessa aula, tá? Sobre as outras questões do tecido conjuntivo. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre as células residentes, as células que estão sempre presentes no tecido conjuntivo, e as células transitórias.
E a matriz extracelular, com as proteínas fibrosas e a substância fundamental amorfa, a gente vai falar na aula teórica. Então, o tecido conjuntivo, ele é cheio de células tronco, células mesenquimais indiferenciadas, e essas células, durante o período embrionário, vão ser capazes de se diferenciar, né, em tecidos, em células específicas, por exemplo, células do mesotélio, células endoteliais que vão formar o tecido dos vasos, osteócitos, condrócitos, são células do tecido conjuntivo, fibroblastos. Tá? Essas células estão presentes também no adulto. Quando houver necessidade de regenerar aquele tecido, essas células vão se diferenciar e regenerar o tecido. No tecido conjuntivo tem também as células tronco hematopoéticas, que são aquelas que são responsáveis por formar as células do sistema imune. Então, todas as células do sistema imune têm origem dessa célula tronco hematopoética, que está presente no período embrionário, mas também está presente em menor quantidade no adulto. Quando houver necessidade, essa célula vai se diferenciar a todos esses tipos de células do tecido conjuntivo. Então, o fibroblasto. Agora a gente vai entrar nas células residentes. São as células que estão sempre presentes no tecido conjuntivo. Então, os fibroblastos é a célula do tecido conjuntivo, é a principal célula, tá? Ela é responsável por produzir as fibras e também a matriz extracelular, tá? Então, ela vai produzir, aqui está o fibroblasto, ó, aqui tem outro fibroblasto, ela vai produzir as fibras que estão no meio do tecido conjuntivo e também a matriz extracelular, tá? Então, isso aqui seria um tecido conjuntivo corado em HE, normal, e aqui é um processo de cicatrização, tá? Vocês observem que está cheio, tem muito mais células, porque tem células do sistema imune, e os fibroblastos estão bem grandes, ó. Os fibroblastos, eles têm um processo que eles são responsáveis também por fazer a contração da ferida, então eles se contraem dentro de um processo de cicatrização para ir fechando esse tecido e vai produzindo mais fibras e mais matriz extracelular para repor aquele tecido que foi lesado. Então essa é a principal célula do tecido conjuntivo, o fibroblasto. Esse fibroblasto ele pode se apresentar na forma de fibroblasto ou de fibrócito. Aqui fibroblasto e o fibrócito. Qual é a diferença? O fibroblasto ele é o ativo. Ele é aquele que está cheio de retículo endoplasmático rugoso, porque está produzindo um monte de proteína, é uma célula ativa. O fibrócito é uma célula que não está ativada, então ele é uma célula que está mais quiescente. Quiescente quer dizer adormecido, tá? Então, quando houver necessidade, ele vai ser ativado, tá? E esses fibroblastos, eles também podem se diferenciar em miofibroblastos, que é aquela célula que eu falei para vocês ali no slide anterior, que tem a propriedade de fazer a contração da ferida. Na verdade, ele é o mesmo fibroblasto, só que ele desenvolve dentro dele actina e miosina, que são específicos para contração. Então, quando houver necessidade de reparar um tecido de contração de uma ferida, ele adquire essa actina e essa miosina, que vão ajudar, ele vai reduzindo de tamanho para ir fazendo essa contração da ferida. Então, aqui, ó, nessa imagem a gente consegue visualizar um fibroblasto e quando ele for menorzinho é um fibrócito, é o núcleo do fibrócito. Aqui, um fibrócito, tá? E esse maiorzinho um fibroblasto. Um fibrócito e aqui um fibroblasto. Macrófagos são outras células residentes. Os macrófagos, acho que vocês já devem ter ouvido falar, eles fazem a fagocitose, né? Então eles englobam partículas que porventura entrou naquele tecido que não deveria entrar, por exemplo, uma bactéria,
um resto celular ou um resto celular de alguma célula que morreu, tá? Então, aqui ó, são exemplos de macrófagos, tá? Macrófago. Esse aqui são neutrófilos, tá? E daqui a pouco a gente vai falar dos neutrófilos. Os macrófagos, eles estão presentes também no sangue. E quando ele está no sangue, ele muda de nome, ele se chama monócito. Quando ele entra para dentro do tecido conjuntivo, ele passa a ser chamado de macrófago. Tá? Esses macrófagos, eles formam um sistema mononuclear fagocitário. Que o que é isso? Eles têm a capacidade de fagocitar um monte de substâncias em diversos tipos de tecido. E daí esses macrófagos, dependendo do tecido, do órgão que ele tiver, ele vai mudar de nome. Por exemplo, na pele, células de Langerhans são os macrófagos. No fígado, células de Kupffer são os macrófagos. No sistema nervoso central, micróglia, são os macrófagos. Então, no sangue, os monócitos. Então, ele tem a capacidade de englobar, digerir essa bactéria ou esse resto celular, né, digerir e eliminar. E muitas vezes apresentar também para o sistema imune. Ela é uma célula APC. O que é APC? Célula apresentadora de antígeno. Aqui, o sistema fagocitário mononuclear, os monócitos no sangue, células de Kupffer no fígado, micróglia no sistema nervoso central, células de Langerhans na pele e osteoclastos no tecido ósseo. E aqui a gente consegue visualizar, ó, então, os macrófagos fagocitando um corante especial que é o carmim. Então aqui a gente é macrófago, eles são células grandes. Macrófago. Normalmente a gente pode ver vacúolos dentro dessa célula, que são os fagossomos. Quando tiver uma grande ferida, um grande processo inflamatório, os macrófagos podem ir se unindo e formar células gigantes, que é esse exemplo aqui, ó, que é uma célula multinucleada que se une para conseguir eliminar alguma substância formando um granuloma. Normalmente em condições normais a gente não encontra, só numa situação patológica. Os mastócitos. Bom, os mastócitos são células que participam da reação inflamatória contra parasitas, alergias, e eles vão secretar alguns grânulos, os grânulos de histamina e heparina. Eles estão muito envolvidos com os choques anafiláticos. Então, por exemplo, as pessoas que têm um processo alérgico muito intenso é porque liberou muita quantidade de histamina e de heparina. Tá? Em HE é meio difícil de distinguir ele, a gente precisa de uma coloração especial para conseguir visualizar os seus grânulos. Essa aqui é uma coloração de HE. Ó. Talvez provavelmente isso aqui é um mastócito, mas em HE fica difícil de dizer, de confirmar realmente se isso é um mastócito, porque o HE não é ideal para ver os mastócitos. Ó, nessa coloração aqui do mesentério, a gente consegue visualizar muito bem, dá para ver os grânulos de histamina e de heparina dentro do mastócito. O mastócito também é uma célula residente. Independente da situação, ele está sempre no tecido conjuntivo. Claro que quando tiver uma alergia, um processo parasitário, a gente vai encontrar uma maior quantidade de mastócitos. Então, ele é relacionado com a liberação, né, desses grânulos de histamina e de heparina
e muitas vezes causa uma reação de hipersensibilidade imediata, pode gerar um choque anafilático. Então, essa liberação de heparina e de histamina pode levar a um edema de glote e, se ele for muito intenso, essa reação anafilática pode levar ao extremo, né, de uma reação de hipersensibilidade, que é o choque anafilático, que pode inclusive levar à morte. Bom, as células-tronco mesenquimais também são consideradas células-tronco residentes, que são essas células indiferenciadas que estão presentes no tecido conjuntivo, que são capazes de se diferenciar em todos esses outros tipos de tecido de células. Então, dependendo da necessidade, ela vai se diferenciar e vai reparar aquele tecido que tiver alguma lesão. Os adipócitos. Os adipócitos são células grandes, esféricas, com um núcleo achatadinho, normalmente na lateral da célula, e dentro dessa célula tem uma grande gotícula de gordura, tá? E a gente vê ela branca. Por quê? Porque no processo de preparação das lâminas, quando a gente usa o xilol, toda a gordura vai embora, e daí não cora. Aonde tem lipídio fica completamente branco, tá? A função é armazenamento de energia, né, e também manutenção da nossa temperatura corpórea, então atividade termogênica. Agora então a gente vai ver as células transientes ou células transitórias, que são aquelas células que elas vão para o tecido conjuntivo quando ele tiver uma lesão, um processo inflamatório, tá? Então a gente não encontra elas em grande quantidade num tecido saudável, somente num tecido que está com algum problema. Então aqui a gente visualiza um tecido epitelial, tá? Um tecido epitelial estratificado pavimentoso, então provavelmente uma mucosa, tá? Um esôfago, por exemplo, e tem aqui um infiltrado inflamatório. Observem que aqui tem muito mais células e aqui não tem muito. Ó. Então aqui é o tecido conjuntivo, aqui já é o tecido muscular. Então isso aqui é um tecido conjuntivo normal, aqui normal, e esse aqui é um tecido conjuntivo alterado com um processo inflamatório. Por quê? Porque as células do sistema imune migraram para lá para tentar resolver esse processo inflamatório. Então, quando tem uma lesão, um processo inflamatório, a gente tem toda aquela situação que é clássico, né, que é uma dor, um rubor, que é um vermelhão, um calor local, um tumor, que é um aumento, e junto um processo inflamatório, tá? Então esses aqui são os sinais clássicos de um processo inflamatório. O que acontece num processo inflamatório? Então provavelmente tem um agente patológico, uma bactéria, um resto celular, e as células APCs, então os macrófagos, vão vir para esse local, vão fagocitar essa bactéria, vão chamar outras células do sistema imune, lá do sangue, através de liberando as citocinas, vai vir os neutrófilos, né, outras células do sistema do sangue, do sistema imune, que vão vir para cá para ajudar também no processo de fagocitose e de apresentar isso aqui para o sistema imune. Então, diapedese é o processo que acontece quando tem um processo inflamatório, que a parede do vaso fica mais permeável à passagem dos leucócitos, das células do sistema imune, para eles irem lá para o tecido conjuntivo e resolver esse problema. Então, dentro dessas células transientes nós temos os leucócitos, que são as células do sangue, tá? Quais são as células do sangue? Né? Quais são esses leucócitos? São os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Esses aqui de cima a gente pode chamar de granulócitos. Por quê? Porque eles têm muitos grânulos dentro. Tá? Outro nome que também se dá para esses aqui de cima são os polimorfonucleares. Por quê? Porque o núcleo deles é segmentado, é dividido em várias partezinhas, ó, tá?
de todos eles. Esses aqui de baixo, os linfócitos e os monócitos, a gente pode chamar de agranulócitos, porque normalmente eles não têm grânulos específicos, ó. Eles são mais lisinhos, ó. Esse aqui tá cheio de grânulos, esses aqui não tem. Ou também pode ser chamado de mononucleares, porque o núcleo deles não é segmentado. O núcleo deles é uma bolinha. Tá? Então, o linfócito, dentre os leucócitos, é a menor célula. Ela é uma célula redondinha, com um núcleo redondo, e a gente encontra mais ou menos dessa forma lá, ó, no tecido conjuntivo. Tá? Aqui a gente tem um fibroblasto. Esse linfócito, nós temos os linfócitos do tipo T e os do tipo B. Os do tipo B, eles têm a capacidade de produzir anticorpos, tá? Então, e gerar nossas células de memória. Então, esse linfócito pode se diferenciar num plasmócito. Quando a gente toma uma vacina, por exemplo, a vacina da rubéola, a gente entrou em contato com a rubéola, os nossos linfócitos B vão se especializar e vão produzir anticorpos específicos contra a rubéola B. Específicos contra a rubéola. E daí, quando a gente entrar em contato de novo com a rubéola, a gente não vai desenvolver a doença. Por quê? Porque rapidamente ele já vai produzir muitos anticorpos e vai neutralizar. Esse plasmócito, ele é uma célula bem característica, relativamente fácil de ser vista lá num processo inflamatório, porque ele tem o formato de núcleo em roda de carroça, que é isso aqui. Ver se a próxima a gente consegue visualizar. Olha aqui, ó. Ela é uma célula grande com um núcleo redondo e dentro desse núcleo, o nucleolo desse núcleo, as estruturas do núcleo formam, parece uma estrutura de roda de carroça. Aqui tem um, aqui tem outro. Tá? Então tem citoplasma basofílico, núcleo em roda de carroça, e em volta do núcleo tem um halo um pouquinho mais claro, ó, que fica bem interessante da gente identificar. Aqui tem outro. Então, o plasmócito ele tem essa propriedade, né, de produzir anticorpos específicos para evitar que a gente tenha, então, que a gente desenvolva de novo uma doença. Tá? Então, ele fica lá adormecido quando a gente entrar em contato de novo. Aqui está mostrando, ó, o macrófago fagocitando. Esse macrófago vai digerir e vai apresentar esse alérgeno para o linfócito B, né? E o linfócito B vai reconhecer esse antígeno e vai produzir anticorpos específicos. Depois ele vai se diferenciar num plasmócito, que é uma célula que a gente mantém ele por toda a vida. E daí ele vai produzindo anticorpos, né? Quando houver necessidade dele ser ativado, ele logo vai produzir mais anticorpos e vai neutralizar a doença. Então, aqui num processo inflamatório, a gente consegue visualizar em vermelhinho os neutrófilos, ó, que são essas células aqui, ó, que é a mesma imagem, neutrófilos. A gente consegue visualizar os plasmócitos em verde, ó, formato de roda de carroça. E os macrófagos são as células que são um pouco maiores. Ó. Isso aqui é um exemplo de um macrófago. Aqui de novo, ó, neutrófilo, essas que tem o núcleo mais. Aqui um neutrófilo, outro neutrófilo, outro neutrófilo. Os plasmócitos, que são essas células, ó, grandes com núcleo em roda de carroça. E os linfócitos são as células menorzinhas. Por exemplo, esse aqui, ó, isso aqui é um linfócito. O eosinófilo. O eosinófilo ele é muito parecido com o neutrófilo,
só que ele tem grânulos bem eosinofílicos, grânulos bem vermelhos, tá? Depois a gente vai estudar melhor o eosinófilo quando a gente for estudar o sangue, mas as células do sangue, mas ele está muito relacionado com alergias e também infecções parasitárias. Normalmente a gente tem eles elevados. Então ele é célula, ele é um polimorfo nuclear, então o núcleo ele é segmentado normalmente em 2 e tem vários grânulos bem eosinofílicos, bem vermelhos. Ó, então, aqui é um eosinófilo, tá? Aqui é um neutrófilo, que é muito parecido, mas não tem tantos grânulos vermelhos, e aqui é um linfócito. Aqui a gente tem um linfócito e aqui a gente tem 2 neutrófilos. Esse aqui o que será que é? E esse? Bom, o resto do conteúdo então a gente vê na aula teórica, que vai ser a matriz extracelular.